Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo João, capítulo de número 6. João, capítulo 6, versículo de número 1 ao versículo 15. Capítulo 6, versículo 1 ao 15, multiplicação dos pães e peixes. Diz assim o texto sagrado. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades, e seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Subiu, pois, Jesus ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não lhes bastam, para que cada um receba um pouco. Ao que lhe disse um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada, diga comigo, pães de cevada, e 2 peixinhos, diga aí, peixinhos. Mas que é isto para tantos? Disse Jesus: fazei reclinar-se o povo, fazei assentar-se o povo. Ora, naquele lugar havia muita relva. Reclinaram-se aí, pois os homens reclinaram-se aí, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus então tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos que estavam reclinados, e de igual modo os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Quantos cestos? Que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o sinal que Jesus operara, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Percebendo, pois, Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o fazerem rei, tornou a retirar-se para o monte. Ele com quem? Ele sozinho. Ele só. Existem momentos na vida do homem e da mulher que serve a Deus, olha para mim, que é preciso estar só. Alguns destes textos, alguns relatos de Mateus, o de Marcos, cita que este milagre aconteceu no deserto. João refere-se a um lugar deserto, fazendo menção de um monte onde havia relva. Eu estava refletindo agora à tarde que o deserto, as crises, as dificuldades, tem pelo menos 3 propósitos sublimes na nossa vida. Primeiro propósito do deserto é nos projetar para Deus. O deserto tem a força
de nos lançar em direção a Deus, pois a nossa necessidade nos impele a estarmos mais perto daquele que pode supri-la. E ao mesmo tempo que o deserto nos projeta para Deus, atrai Deus para nós. Portanto, os desertos da vida pelos quais você tem passado são oportunidades incríveis de estar mais perto de Deus e de saber que Deus está perto de você. O segundo propósito do deserto é nos fortalecer. Embora deserto seja lugar de escassez, de fome, de seca, consequentemente de enfraquecimento, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 80, que Jesus se fortalecia nos desertos da terra. Quando nós entendemos Deus em nossa vida, nós transformamos deserto em oportunidade de fortalecimento. Quando o escritor da Epístola aos Hebreus escreveu o capítulo 11, lá no versículo de número 34, ele faz menção dos heróis da fé, das páginas veterotestamentárias, e ele diz assim: da fraqueza tiraram forças. Da fraqueza tiraram forças. Salmos 84 diz que o justo vai de força em força. Então o deserto pode te fortalecer. Depende da postura que você toma quando é projetado para Deus. Se você rejeita estar mais perto de Deus e seguir a trilha divina no deserto, você vai enfraquecer. Mas se você seguir a trilha divina, Ele vai te fazer mais forte. Daniel capítulo 10 diz que em meio à crise, versículo 32, o Senhor diz assim: em meio à crise, o meu povo se fará forte. Dá uma cotoveladinha no irmão aí perto e diz para ele: a chance de ser mais forte. Terceiro lugar, o deserto tem por propósito revelar os milagres de Deus em nossa vida. É óbvio, queridos, eu já disse aqui que o nosso senso de inteligência não compreende a lógica divina do milagre. Eu vou fazer uma pergunta, pense um pouquinho antes de levantar a mão. Quantas pessoas aqui querem um grande milagre em sua vida? Levante a mão. Ninguém pensa para responder. É incrível. Quer um milagre? Diga amém. Então espera ficar pior. É isso que a gente não entende. Que se você quer milagre, a situação tem que piorar. Tá louco? O que é isso? Pastor, tem compaixão. Não sou eu, não. É a lógica divina. Enquanto for possível, não precisa de milagre, certo? Enquanto for possível, não precisa de milagre. Só precisa de milagre quando se torna impossível. E para se tornar impossível, tem que ficar pior. Agora, o que você precisa entender é que aquilo que para nós é piora, é dificuldade, para Deus é plataforma. A impossibilidade é a plataforma do milagre. Quanto pior fica para você, melhor fica para Deus. Ele está montando o cenário para revelar a grandeza da sua providência na tua vida. Dá para dizer aleluia? Agora dá para dizer assim: tem compaixão, Jesus.
Fica tranquilo, a Bíblia diz no Salmo 104 que ele sabe e se lembra que nós somos pó. No deserto, Jesus enviou codornizes. No deserto, Jesus enviou maná. No deserto, Jesus tirou água da rocha. No deserto, Jesus fez as águas salobras de mar a tornarem-se potáveis. No deserto, Jesus mandou corvo para alimentar profeta. No deserto, o Senhor enviou viúva pobre para sustentar o profeta por alguns meses. No deserto ele multiplica pães e peixes. No deserto anjos vêm alimentar o Filho de Deus. Deserto é a oportunidade de Deus revelar para você o seu milagre, a sua provisão na tua vida. João capítulo 6 revela-nos um dos milagres mais conhecidos de Jesus. Mateus, quando faz o relato desse milagre no capítulo 14, versículo 13, diz que Jesus foi para o deserto porque ele precisava estar só. Por quê? Diz o texto assim: e sabendo Jesus que João Batista havia sido morto por Herodes, saiu do meio da multidão e foi para o deserto. João Batista não era apenas o precursor do Messias, era parente. Note que ele era filho de Isabel, com Zacarias. E se você ler Lucas capítulo 1, vai ver que quando Maria estava gestante de Jesus e foi visitar a sua parenta, Isabel, que estava grávida de João Batista, isso denota que eles eram da mesma família. Quando Jesus fica sabendo da morte de João Batista, ele se recolhe. Veja que ele encerra o milagre no versículo 15 e continua preferindo ficar só. Ele não deixou de atender a multidão, mas devido à circunstância do momento, ele preferiu estar só. É preciso entender, queridos, que há momentos da nossa trajetória cristã que as coisas dificultam e você tem necessidade de estar só, calar, recolher-se, conversar apenas com Deus, para entender qual é o próximo passo e a direção que o Senhor quer dar para você. Quando você está no meio da multidão e ouve A e B, sugestões de tantas pessoas, você não assimila o que Deus está falando contigo. E olha para cá, Deus não vai gritar com você. Deus não vai tocar corneta para você. Deus não vai organizar uma orquestra sinfônica para você. Deus só fala quando você se cala, porque Deus fala baixinho, silenciosamente. Se você não estiver atento, você não vai ouvir, porque a voz da sua mulher é mais alta que a voz de Deus, porque a voz do seu filho gritando em casa é mais alta que a voz de Deus. É preciso se recolher e calar no silêncio para ouvir Deus cochichar com você. É por isso que a maioria de nós diz assim: Deus nunca mais falou comigo. Eu não tenho essa experiência de Deus falar pessoalmente comigo. Claro, nós não temos a experiência de nos recolhermos para ouvi-lo. Eu lembro que uma certa feita eu morava em São Paulo e eu estava orando. E eu tirei o meu período de oração como toda tarde. E eu falei com Deus, depois de umas 2 horas de oração, eu disse assim: tudo isso eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Quando eu levantei da oração, o Senhor me disse: Josué, como você é mal educado. Mas foi tão forte a fala que eu voltei para a oração e disse: Senhor, eu não entendi, porque a voz de Deus me chocou. E eu falei: Senhor, me explica. E o Senhor disse: você é deseducado. Senhor, me explica.
E o Senhor me disse assim: o que você acha de ficar trancado num quarto com uma pessoa, numa tarde quente como esta? Uma pessoa que fala durante 2 horas e não deixa você falar nem um pouquinho. E eu pensei comigo, dá vontade de mandar embora. O Senhor me disse: você falou durante 2 horas e não me deixou falar nem 2 minutos. E eu quero falar com você. Daquele dia em diante eu entendi que há um momento para calar a boca. Tem momento que é preciso calar a boca. Silenciar. Não responder nada. Conversar com Deus. Entender qual é a direção do Senhor para a sua vida. Para não se embebedar com as coisas. É por isso que quando Jairo está caminhando com Jesus, insistindo pela sua filha, e Jesus para atender uma mulher que sofria de hemorragia interna. Quando Jesus termina o milagre com a mulher, o empregado de Jairo chega e diz: olha, desiste, não importune mais o mestre, a tua filha já morreu. Jesus diz assim: não temas, crê somente. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não dá ousadia para a notícia. Faz de conta que você não ouviu, apenas creia. Para de dar ousadia a prognósticos, a conversas e disse que disses. Ouve o Senhor falar com você. Ouve Deus se comunicar com você. Mas como, pastor? Não precisa ir de porta em porta, não precisa encomendar a mensagem, não precisa fazer fila em porta de ninguém. Jesus diz assim: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. Como? Em secreto. E Ele que te vê em secreto te recompensará publicamente. Por que publicamente? Irmãos, eu já aprendi que Deus não dá vitória em segredo para os seus filhos. As vitórias de Deus são públicas. Por que Deus não dá vitória em segredo? Porque Ele precisa que algumas pessoas contemplem a sua vitória. Mas pastor, então por que eu não venci ainda? Porque Deus está aguardando, agendando a chegada dessas pessoas. Deus está colocando todas elas assentadinhas perto de você. Onde? Salmista diz no Salmo 23 assim: preparais uma mesa perante mim. Onde? Na presença dos meus inimigos. Os que riram de você, os que riram da sua derrota, os que festejaram o seu tropeço, os que esperaram o seu fracasso, os que colocaram pedras no seu caminho. Deus está construindo umas arquibancadas e vai colocá-los todos sentados para assistirem você vencer, porque as vitórias de Deus são públicas, porque Ele é Deus fiel e grande. Você pode louvá-lo, faça, porque Ele merece. Mas tem a hora de calar. O versículo 2 diz que seguia-o uma grande multidão, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. É interessante, ele queria ficar só, mas no versículo 5, quando ele vê a multidão, ele se move de grande compaixão. É um outro detalhe que nós precisamos aprender. Preciso de um milagre, está difícil, quero ficar só, não quero ouvir ninguém falar. Mas se chegar a oportunidade de ser usado por Deus, não se negue a cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Não se negue a cumprir a missão que o Senhor lhe deu. Seja responsável com o que Deus lhe confiou. Ele estava lá para ficar só, repito. Mas quando ele viu a multidão, ele foi movido de íntima compaixão
diz o texto do versículo 5. E ele contempla a necessidade do povo. E aí esquece da necessidade dele, daquele momento, e vai cuidar da necessidade da multidão. Eu lembro que uma certa feita, eu estava com um cheque para cobrir, e eu não consegui o dinheiro sob qualquer hipótese. E eu telefonei para alguns amigos que poderiam me socorrer. E naquele dia ninguém pôde fazer nada. Foi nesse dia que eu aprendi que quando Deus quer provar você, Ele fecha a porta para todo mundo que pode lhe ajudar. Senão os seus amigos lhe tiram da prova. E aí é você e Deus e ninguém pode entrar no meio do negócio. Ninguém pôde fazer nada. Chegou um momento que eu parei, sentei no escritório, coloquei os 2 cotovelos sobre a mesa, coloquei a mão na cabeça e senti a cabeça doer. Mas eu não podia fazer nada, e eu ia pregar à noite, numa igreja aqui em Feira de Santana. E quando eu orei, Senhor, o que eu prego hoje à noite, com a preocupação que eu estou? E o Senhor me disse assim, pregue sobre Deus proverá. Na minha cabeça, meu cheque já voltou. E eu nunca preguei sobre providência com a ousadia que eu preguei naquele dia. Deus seja louvado, porque naquele dia eu preguei muito. Naquele dia Deus me usou. Jeová olhou de lá e disse, eu vou te usar hoje. E eu preguei sobre providência de maneira extraordinária. Quando eu terminei de pregar, um amigo meu que estava no culto chegou para mim e disse assim, você conseguiu cobrir o cheque? Falei, não, não consegui. E ele falou, como é que você prega a providência com o teu cheque devolvido? Eu disse, não é porque meu cheque voltou que Deus deixou de ser provedor, né? Não providenciou para mim, mas providenciou para outro. Ele disse, toma aqui o comprovante, eu fiz o depósito na tua conta e cobri o cheque. Não deixe de cumprir a missão que Deus lhe deu, só porque a situação está difícil. Se responsabilize em cumprir o papel que Deus colocou na sua mão, porque enquanto você trabalha para o reino, o rei trabalha por você, porque Deus não falha nunca. Oh, amado furiando nai de la masudidade. Mas aí vem Jesus testando os discípulos. Onde? Jesus não pergunta como. Ele não estava indagando acerca da situação financeira. Ele estava indagando acerca do contexto. O lugar era deserto. Onde compraremos comida para esse povo? Aí Filipe esqueceu do onde e lembrou do como. Veja a lógica humana. A lógica humana se preocupa logo em como. Deus está agindo onde? Em algum lugar. O como, deixa por conta dele. Para de se preocupar com as vias que o Senhor utiliza para fazer sua vontade. Só saiba que ele está agindo em algum lugar. Aí Filipe diz assim, mestre, 200 denários. Não dá. Ô Judas. Judas Iscariotes era o tesoureiro do ministério de Jesus. Judas, quanto tem aí na bolsa, na tesouraria do ministério do mestre? A Bíblia diz em João 12 que Judas roubava. Então só tinha aí 200 denários. Só tem 200. Filipe diz assim, mestre, 200 denários não dá para alimentar essa multidão. Filipe era bom de cálculo e péssimo de perspectiva. Tem muita gente que fica calculando milagre na ponta da caneta. Tem gente buscando milagre pela lógica. Irmão, milagre não é matemático. Milagre não tem explicação. Se tiver, deixa de ser milagre. Milagre não tem lógica. Deus não age pela lógica humana. A Bíblia diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. 200 denários não dá? Deus não estava agindo dentro da perspectiva da possibilidade. Tem gente que fica calculando, não vou fazer porque aqui é possível. Deus vai realizar o milagre porque aqui é possível. O que é isso? Se é possível, não é milagre. O Senhor vai agir na impossibilidade.
Dá uma olhadinha para a pessoa perto de você e diz para ele assim: para de olhar para o pouco que você tem. Olha para quem deu. Se você ficar calculando o pouco que você tem, a Bíblia diz que quem olha o vento nunca semeia. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todos os milagres registrados na Bíblia foram operados por Deus. Mas eu não encontrei ainda nenhum cujo primeiro passo não tenha sido dado pelo homem. Agora, todo milagre veio da multiplicação. Moisés só tinha vara e o mar abriu. Josué mandou os levitas mergulharem os pés e o Jordão parou. Elias foi para a casa de uma viúva pobre e a viúva deu o que tinha. É preciso entender, a Bíblia diz assim: não esqueçais os dias das coisas pequenas. A semente do milagre que Deus vai fazer está na sua mão. Agora, para de subestimar o pouco que você tem e coloca na mão de quem multiplica e do pouco faz muito. Amém? Estabeleça isso para a sua vida nesse mês de janeiro. O pouco que eu tenho está depositado na mão de Deus. De repente chega um dos discípulos, André, e diz assim: mestre, eu encontrei aqui um menino que tem 5 o quê? Pães. De quê? Você sabe o que era o pão de cevada, querido? O pão de cevada era o pão dos pobres. O governo romano distribuía pão de cevada para os miseráveis da época. Significa que aquele menino era um dos esmoléticos da Judéia. Ele estava com um pão que lhe havia sido dado. E certos 5 pães de cevada era o pão para uma boa jornada, não era o pão daquele dia. E 2 o quê? Peixinhos. Eu vejo o pregador dizer 2 peixes. Não fala 2 peixes, que eu penso logo num surubim. Eu penso num tambaqui. Quando fala 2 peixes, eu lembro de um tucunaré. 2 peixinhos. A ideia do texto era de peixe pequeno que o judeu usava, ressecava ao sol, tipo sardinha, piaba. Para usar, fazia um chamado embornal, não sei aqui quem conhece embornal, que é a comida embalada para viagem. 2 peixinhos secos. Entenda uma coisa. Os discípulos tinham tempo caminhando com Jesus. Mas o meninote tinha a semente do milagre. Olha para mim. Não importa quanto tempo você tem caminhando com Jesus, se você não descobrir a semente que Ele colocou na sua mão. Tem gente se gabando do seu tempo de igreja. Não existe FGTS espiritual. Fundo de garantia por tempo de serviço espiritual. Não existe isso. Se você tiver 100 anos de igreja, mas não descobrir a semente do milagre, querido, você vai ficar igual a Felipe e a André. Tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas para que serve? Você tem a lógica, mas não tem a semente. Foi isso que Deus ensinou para Agar, e Ele quer ensinar para nós. Agar ficou grávida, Sara era estéril, ela era escrava de Sara, a escrava grávida num contexto onde gestação era a coroação da bênção. Aí Agar começa a rir de Sara. Quando Sara se irrita, Agar vai embora, esnobando de Sara. Quando chegou no deserto, faltou pão e faltou água. Aí o anjo dá um tapinha no ombro de Agar e diz: volta. Volta, porque você tem a gravidez, mas Sara tem a promessa. Gravidez sem promessa não adianta.
Você pode ter recursos, mas se perder a promessa, está perdido. Você pode parecer bem, mas se sair da linha da promessa, perdeu tudo. Abraão saiu para o pior lugar e saiu na melhor situação. Ló foi para a Campina do Jordão e saiu na miséria e ainda contaminado pelo pecado de Sodoma. Não perca a promessa, porque quem tem a promessa está garantido. Dá uma sacudidela no vizinho para ele, não perca a promessa. O menino traz o pão de cevada e os peixinhos e coloca na mão de Deus, na mão de Jesus. Querido, deixa eu te dizer algo. É pouco que você tem? É o pão dos pobres? Coloca na mão de Jesus. Dê aquilo que você tem. Dê aquilo que você tem. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer abrir mão do nosso pão de cevada. Nós não queremos abrir mão do nosso peixinho seco. Aí a gente fica sem milagre. E deixamos de ser bênção para os outros. Abre mão do pão de cevada que Deus vai te dar cesto. Precisamos entender isso. O menino abriu mão. Está aqui, mestre. Eu disponibilizo. Falei com os irmãos aqui um dia desse, eu fui pregar em Aracaju, uma certa feita, na igreja Assembleia de Deus, lá com o pastor Virgínio, e eu tinha um compromisso, 2 prestações da casa para pagar, que estavam atrasadas, e as 2 prestações davam R$ 2.758, ainda lembro, R$ 2.758, e eu fui implorando a Jesus que abrisse a porta, na época era fita VHS, fita cassete, que Deus abrisse a porta para o meu material sair, porque eu precisava pagar a prestação da casa. E eu preguei sábado à noite, depois do culto eu fui ver o material, e saiu de fita VHS, fita cassete, R$ 253. Para 2.758 faltava alguma coisa. Domingo pela manhã eu vim pregar, trouxe o dinheiro no bolso e preguei sobre missões. Quando eu terminei de pregar, o pastor levantou e disse assim: eu vou fazer um desafio que Deus me mandou fazer. Quem tem coragem de dar para missões tudo que tem no bolso agora? Eu desmaiei. Você não acredita. Meu Deus, para que eu trouxe tudo? Eu podia ter trazido 3 e deixado 250. Não fica me ignorando não, porque todo mundo entra em parafuso numa situação dessa, tá? Se você não entra, parabéns, porque sua fé está mais revigorada do que a minha estava naquele momento. Eu fiquei, Jesus, e agora? E os irmãos vindo trazer, né? E eu lá, em pé, e coloquei a mão no bolso, e fiquei com a mão no bolso, sentindo assim, os 253 e balançando a mão. E o pastor fazendo o apelo, os irmãos vindo trazer. De repente eu parei e disse, quer saber de uma coisa? 253 não paga a minha dívida. Então, já que não paga, peguei, coloquei lá. E voltei, amém. Domingo à noite Jesus me usou, Jesus salvou, batizou no Espírito Santo. Quando terminou o culto, eu crendo que Deus teria providenciado, chegou lá na mesa do material, sabe quanto de material foi vendido? Nenhum. Não saiu uma fitita cassete. Eu coloquei meu pacote nas costas, entrei no ônibus depois do culto e vim embora. Murmurei não. Não murmurei. Jesus, eu sei que tu podes abrir a porta. E aí eu comecei a sonhar com perspectivas. O que eu iria fazer? Quem que eu ia pedir ajuda? Terça-feira me telefonou um pastor de Rondônia. Eu iria pregar em Rondônia no final de semana seguinte. E ele me disse, Brandão, em vez de eu tirar a passagem aqui, eu já fiz o orçamento, a passagem custa R$ 2.736. Minha dívida era 2.758. A passagem eram 2.736. Ele disse, em vez de eu comprar aqui, eu vou colocar o dinheiro na tua conta, você compra aí e vem. Eu não podia usar o dinheiro não, tá, irmão? Eu precisava pregar, por favor. Quando eu telefonei para a companhia aérea, para pedir a reserva da passagem, a moça disse assim, seu Josué,
A companhia aérea está lhe oferecendo uma passagem, ida e volta, para qualquer lugar do Brasil, o dia que o senhor quiser. Se me dá para Rondônia, próxima sexta-feira, voltando segunda. Fui lá, paguei a minha conta, porque Deus abre portas onde você não vê porta. Dê o seu pão de cevada, que Deus vai lhe dar cesto cheio. Aleluia. Vamos encerrar? Glória a Deus. Oh, emanjo da lamai de blesso de canchonas. Olha o versículo de número 11. Jesus tomou o pão. Tomou. O menino não ficou segurando na ponta do pão não, tá? Entregou mesmo. Entregou e abriu mão. E Jesus tomou o pão, deu graças. Dê graças pelo pouco que você tem. Para de reclamar do pouco que está em sua mão e agradeça pelo pouco que você tem. Um dia desse eu falei com os irmãos aqui. Eu cheguei em Feira de Santana dia 30 de janeiro de 2000. Vim de mudança. Fui morar no Tomba, Rua Corinto. Não foram poucas as vezes que eu desci do ônibus da rodoviária e fui para casa a pé, com a mala nas costas, porque não tinha dinheiro para pagar o coletivo. Eu falei com os irmãos um dia desse aqui que no dia que eu cheguei de mudança aqui em Feira, eu fiz uma oração aos prantos, pedindo a Deus um milagre de 10 centavos. Não tinha leite para fazer a mamadeira de Jones. E eu saí rasgando o forro do sofá. Não cai moeda no forro do sofá ali no canto? Saí rasgando o forro do sofá, atrás de moeda. E depois de rasgar tudo, eu encontrei 90 centavos. E a caixa do leite custava R$1. Ninguém me conhecia. Eu não tinha coragem de ir lá pedir para levar os 10 centavos depois. E eu fui para o quarto e chorei. E disse a Deus, eu não estou te pedindo muito. Eu só estou te pedindo 10 centavos. Meu tio chegou e disse, está com a cara ruim, preocupada? É dinheiro? Eu disse, é. É dinheiro, é falta dele, na verdade. Ele meteu a mão no bolso e disse, deixa eu ver se eu tenho. Eu disse, graças a Deus. Quando ele tirou a carteira, abriu, estava vazia. Ah, Jesus. Aí ele abriu aquele bolsinho onde ficam as moedas e tirou na ponta do dedo indicador uma moedinha. E disse assim, só tenho 10 centavos. Eu disse, me dá, pois é esse milagre que eu estou precisando. 10 centavos pode não representar um milagre para você, mas eu sei o quanto ele me valia naquela tarde. Eu sei o quanto ele me valia naquela tarde. Agradeça pelo pouco que Deus lhe deu. Eu já disse para os irmãos que numa época que quichute era tênis de filho de papai. Quem conheceu quichute? Levanta a mão. Quem usou quichute? Eu usava conga. Meu sonho era calçar um quichute. E pai não conseguiu me dar um. Saiu de linha o bendito do quichute. Eu não calcei um. Calça. Minha mãe não tinha dinheiro para comprar para todos os filhos. Comprava para o meu irmão mais velho. Quando ficava pequena para ele, passava para mim. E eu ainda lembro da minha preferida. Uma calça verde. Imagina a cena. De tergal. No meio da canela. Com a minha conguinha de biquinho branco. Cabelo penteado, partido do lado, molhado com óleo de uricuri. Mas quando eu reclamava da única calça que eu tinha,
A minha mãe dizia, não reclama que um dia você vai abrir o seu guarda-roupa. Não tinha guarda-roupa em casa, era guardado em mala, em caixa. Um dia você vai abrir o seu guarda-roupa e vai escolher a roupa que quer vestir. Agradeça pelo pouco que Deus lhe deu. Jesus tomou 5 pães de cevada e deu graças. Oh, eita laga, esturiei, manto, namai. Repartiu. Aprenda a repartir. Do pouco que você tem, aprenda a abençoar alguém. Como é que eu quero que Deus me dê muito se eu não estou disposto nem a dar pouco? Não estou disposto a ser bênção na vida de alguém. Até estou disposto a bater no ombro e dizer, Deus te abençoe. Mas não estou disposto a ser o instrumento de bênção que Deus quer usar para abençoar a pessoa necessitada perto de mim. Tomou, deu graças, repartiu e disse, manda a multidão o quê? Sentar. Eu gosto dessa parte. Sabe por quê, querido? Você quer milagre? Larga de histeria e senta. Te acomoda. Para de mexer os teus pauzinhos, teu jeitinho brasileiro, dando o teu jeitinho às escondidas. Deus não faz milagre com vias escusas. Não tem jeito, se você quer milagre, você tem que sair da frente e deixar Deus assumir o comando. Eu preguei aqui um domingo atrás desses aí, sobre o Salmo 46, e eu amei quando Jeová diz assim, aquietai-vos. Sabe o que é aquietai-vos ali? Aquietai-vos ali é mais ou menos o seguinte, você está na guerra, e Deus está atrás de você dizendo, sai da frente. Me dá a vez, dá licença, deixa eu entrar em cena e você vai ver que eu sou Deus, serei exaltado aos olhos das nações, serei exaltado sobre a terra. Dá uma sacudidinha no vizinho para ele, senta. Estou sempre para não fazer nada não, estou falando para você largar de histeria, de desespero. E mais, fecha a Bíblia para parar. A maioria de nós aqui não teria comido aquele sanduíche. Sanduíche. Quem inventou o sanduíche não foi o McDonald's, não. William McDonald. Quem criou o sanduíche foi Jesus. E a maioria de nós não teria comido aquele sanduíche. Vou lhe dizer por quê. Já é tarde. Você está no deserto. Com fome. Tá? Tem 5.000 pessoas na sua frente. E você sabe que quem está com fome não senta, a não ser que a mesa esteja posta. O indivíduo com fome fica agoniado, a cabeça dói, o sistema nervoso central abala, entra em crise e Jesus manda sentar. Já tinha dado problema com algumas pessoas ali. Depois ele ainda diz assim, manda sentar em grupo de 50 e 100. Fala a verdade aí, ó. 3 da tarde, eu não sei que hora era, a Bíblia só disse que era tarde, mas vamos calcular, 3 da tarde, você está com fome num lugar deserto, um sol quente e violento, lá vem Pedro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, para contar de 50 em 50. Fala a verdade, você espera essa contagem terminar? Caçar o que fazer, Pedro, eu vou atrás de comida em algum lugar por aí. Quer milagre? Aprenda a esperar a sua vez. Não adianta atropelar ninguém, porque há um tempo estabelecido para cada propósito debaixo do céu. Fique em pé, por favor. Os discípulos saíram a alimentar a multidão. Todos comeram e se fartaram. Nós vamos ficar 12 semanas falando de cestos cheios aqui. Todos comeram e se fartaram. E sobraram quantos cestos? Como estavam?
cheios. Quantos apóstolos Jesus tinha? Você acha que aqueles cestos eram para quem? Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Eu tenho necessidades. Eu tenho lutas. Eu tenho sonhos. Eu tenho adversidades. A vida do cristão não é uma vida fácil. Mas enquanto você alimenta o faminto, enquanto você abençoa alguém, enquanto você serve alguém, Deus vai enchendo o teu cesto. Deus vai enchendo o teu cesto. É isso que eu quero que você entenda nessa primeira semana de 12 cestos. Se você quer que o Senhor encha o teu cesto, comece a abastecer a vida daquelas pessoas que vão lhe procurando. Você está cheio de problemas e alguém vem e te procura com problemas parecidos com os teus. Aí você diz assim, mas é cada ideia. Eu não resolvi o meu, vou ajudar tu a resolver o teu. Não perca a oportunidade de cumprir a missão que Deus lhe delegou. Não importa se você está no deserto esperando pão de cevada. Alimente a multidão. E Deus vai cuidando de você. Deus vai suprindo você. Porque Ele é fiel. Eu quero orar contigo. Não sei qual foi o seu propósito estabelecido para janeiro. E eu saber não altera. Tá? Nós vamos colocar todos aqui, como eu disse, toda segunda-feira vamos estar clamando por cada um desses seus propósitos. Mas você vai apresentá-lo ao Senhor agora. E quando você apresentar ao Senhor, eu vou declarar em nome de Jesus e pelo poder da palavra, que estes propósitos, estão todos aqui? Que estes propósitos se cumprirão em nome de Jesus. Na próxima segunda, quem já tiver recebido a bênção, já traz o testemunho para a gente passar para a igreja aqui. Eu sei que vai dar resultados incríveis. Eu sei que gente que está para morrer, não vai morrer, porque o Senhor vai cortar o laço, vai curar a enfermidade, o enfermo. Eu sei que gente que está na crise vai sair, porque o Senhor vai lá e vai abrir a porta. Porque nós estaremos enchendo os cestos em nome de Jesus. Ore agora. Deus do céu, em nome de Jesus, eu preguei a tua palavra. Creio nela. Tu sabes que eu creio na tua palavra. Tu sabes que a despeito de qualquer coisa, eu creio na tua palavra. Por isso eu peço agora, Senhor, pelos propósitos que cada um dos teus filhos estão estabelecendo e colocando diante de ti. Nós estamos clamando, Senhor. Ó Deus, contempla. E entra em ação na causa de cada um dos teus filhos e filhas. Na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos pela tua misericórdia e graça derramada nesta situação. Deus, e eu, teu servo, que ministrei a tua palavra esta noite, por bondade e graça tua, quero na autoridade desta mesma palavra proferir uma mensagem profética em direção à vida de cada irmão que estabeleceu o seu propósito e o seu pedido. Senhor querido, não sou eu que tenho que conhecer esses propósitos, é o Senhor, porque é o Senhor quem criará os meios para que eles sejam alcançados. E os que estão aqui, Senhor, são propósitos do mês de janeiro, e nós clamamos agora que portas se abram, que milagres aconteçam, que a vontade divina prevaleça, que portas trancafiadas sejam abertas, porque tu sabes onde estão os tesouros da neve e onde mora a luz. Por isso, Senhor, eu profetizo em nome de Jesus, eu declaro no nome de Jesus, propósito do teu filho e da tua filha alcançado, segundo a grandeza da tua vontade, segundo a grandeza da tua benignidade.
Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo, eu creio na promessa de que Deus tudo provê. E Ele está cuidando do meu propósito para este mês. Em nome de Jesus. Dá um toque no vizinho e diz para ele, o cesto vai ficar cheio. O cesto vai ficar cheio. O cesto vai ficar cheio. Louve. Em paz, e o Senhor estará cuidando de cada propósito seu. Amém? Estenda assim a mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Tramam contra mim, querem entulhar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer. Mas quem vai apagar? Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu